nesse domingo, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês. O tema é agradando a Deus, né? A gente está vivendo um tempo de muita dificuldade e somos muitas vezes tentados, né, a viver em torno das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Mas nós precisamos de ater a essa verdade, né? Fomos chamados para agradar a Deus. E nesse tempo difícil, né, de tanta baderna, confusão, como está acontecendo aqui esses dias, né, por conta da morte daquele sujeito lá em Minneapolis, e a própria pandemia, né, nós precisamos de aprender a andar na contramão, né, dessa geração pervertida e corrupta. E eu estava pensando nesse tema e aí me veio a ideia também de falar dele, porque muitos de nós estamos convivendo mais intensamente com os nossos familiares e nem todos são evangélicos, né? E muitas vezes nós precisamos de aprender a andar na contramão, porque não tem lugar melhor para você viver a vida cristã do que dentro de casa. É onde começa a vida cristã, né? É dentro do nosso lar, porque ali as pessoas nos conhecem. E a Lília teve essa oportunidade aí, né, de comemorar o aniversário da Júlia, no meio de pessoas, né, do condomínio, lá onde ela mora, que tiveram a oportunidade. Talvez não tivesse a pandemia, não teria essa chance, né, de ouvir a sua postura cristã. E a gente precisa ter coragem, né, de demonstrar essa postura cristã. O texto que eu separei, depois nós vamos ler mais versículos do capítulo 6 de Gênesis, mas eu quero ficar com o verso 8. E ali diz assim, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça, encontrou graça aos olhos do Senhor. E a afirmativa que eu faço para você é que, mediante a graça de Deus, somente mediante a graça de Deus, é possível agradar a Deus. É possível andar na contramão desta geração. A gente tem falado em algumas ocasiões aí sobre esse tempo, né, que já foi intitulado como pós-modernidade. Tem outros temas também, mas esse é mais abrangente, né? E uma das características desse tempo é exatamente o relativismo e a vida, cada um vivendo em torno das suas próprias opiniões. E a gente sabe que a sociedade, de modo geral, e o tempo vai passando, há um dinamismo, né, na mudança das gerações. Eu estava lendo um livro que, muitos anos atrás, esse livro caiu nas minhas mãos, antes mesmo de ir para o seminário, e eu pude verificar que o que eu tenho foi escrito em 1968, um autor bem, na época, muito badalado, que era o Francis Schaeffer. Tiraram um livretinho chamado A Morte da Razão. Eu achei interessante que já naquela época ele abordava esse tema. E eu quero ler para vocês uma coisa que ele escreveu no seu prefácio, né? O prefácio daquele livro. Cada geração cristã defronta com este problema de aprender como falar a seu tempo de maneira comunicativa. É problema que se não pode resolver sem a compreensão da situação existencial em constante mudança. Há uma mudança constante na sociedade, né, com que confronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas do pensamento da nossa geração. Interessante, a gente precisa conhecer o que o povo está pensando, o que esses dias, senão a gente fica com aqueles pensamentos do passado e não conseguimos comunicar, né? Então, diferirão essas gerações e esses pensamentos ligeiramente de lugar para lugar, em grau maior ou menor, dependendo da nação. Contudo, características há de uma época tal que vivemos que são as mesmas onde quer que nos achemos. Ou seja, mesmo que hajam mudanças superficiais, né, na forma de pensamento, especialmente hoje com a internet, nessa época que ele escreveu não tinha a internet, né? Eu acho que nem sei se ele pensava nisso, que um dia poderia ter algo semelhante.
Mas uma coisa é certa, as necessidades básicas do homem estão em todo lugar, né? E mesmo que difere superficialmente a forma do pensamento, né? A necessidade real, básica, você vai deparar com elas em qualquer situação, em qualquer época, em qualquer nação, em qualquer situação. E uma coisa, esse é o que ele escreveu. Eu acrescentei, a palavra de Deus nos revela que o segredo para que nós possamos impactar qualquer geração, e especialmente esta, né, é o poder de Deus. Né? Eu estava conversando há pouco com Dora sobre a questão do conhecimento. Infelizmente, hoje, há muitas pessoas, muitos líderes, né, que foram para seminários, até grandes seminários, estudaram muito, mas parece que o caráter não foi moldado. Eu sou de uma época, acredito que o pastor Marcos também, né, que quando eu fui para o seminário, eu já tinha tido um pré-seminário na minha igreja local. Quando eu fui para o seminário para tempo integral, 4 anos no Seminário Betânia, lá no Paraná, eu já tinha sido moldado. Dora, um ano depois, também já tinha sido moldada. E fomos com a cobertura da igreja. Ou seja, todo conhecimento que a partir de então a gente começou a adquirir, fui para o Seminário Betânia, depois fui para a Faculdade Teológica em Londrina fazer o bacharel e assim por diante. Vim para cá, fiz a Sul-Americana. Mas todo conhecimento, através de estudo, de leitura, ele cai em cima de um alicerce. Esse alicerce é a vida com Deus, é poder de Deus. Então não adianta eu encher a minha cabeça de conhecimento. O grande problema que a gente percebe nos dias de hoje é que há muito conhecimento em cima de um alicerce frágil, que é a vida com Deus. Né? Tem gente que conhece grego, hebraico, a história da igreja, tem uma bagagem teológica fenomenal, mas de repente tem uma postura, na vivência você percebe que não tem um coração quebrantado e contrito. Né? Então é preferível ter o coração quebrantado e contrito e não ter conhecimento do que ter conhecimento e não ter um coração quebrantado e contrito. Então, não importa, né, as mudanças geracionais, não importa o contexto que a gente está vivendo, e agora a gente está vivendo um novo contexto, uma nova época, um momento difícil, diferente, que há cerca de 4 meses atrás ninguém podia imaginar, nenhum expert poderia arriscar que estaríamos vivendo como estamos vivendo hoje. Mas eu quero afirmar que a palavra de Deus é o poder de Deus, é o único meio de nós impactarmos a geração. E se a gente tem a oportunidade de impactar aqueles que estão mais próximos de nós hoje, então é pela palavra de Deus. E esse tempo, ele, de alguma forma, ele revela o nível de vida espiritual que a gente está tendo também. Né? Toda tribulação, toda luta tem como objetivo também fazer esse aquilatamento, ou seja, nos levar a descobrir como que a gente está. Porque às vezes a gente está no corre-corre e não percebe, né, que a gente está vivendo aquém daquilo que Deus espera. De repente vem um momento desse, a gente começa a perceber que a gente precisa melhorar na nossa relação com Deus. Então o poder de Deus está fundamentado na palavra. Então aí vem a necessidade, e aí nesses dias, mais do que em outras épocas, de buscar um genuíno avivamento, um avivamento fundamentado na palavra. Então nós temos afirmado que as necessidades básicas do homem moderno são as mesmas, né, em toda e qualquer geração, né, são as mesmas do homem da pedra, da idade da pedra, né? Portanto, sua satisfação plena será saciada, satisfeita somente pelo Senhor. Né? Somente na pessoa e na obra de Jesus. Não existe como você ter plena satisfação a não ser que seja em Jesus. E vários autores, como John MacArthur, ele escreveu, né, que é na pessoa de Jesus Cristo que encontramos provisões suficientes para as nossas necessidades. É só na pessoa de Jesus. Né? Portanto, para que comuniquemos a mensagem cristã nos dias de hoje de modo eficiente, é preciso a gente apropriar dessa provisão, né, e torná-la prática. Não adianta ficar só na mente, ela tem que ser prática, eu tenho que vivê-la. Né? E aí eu lembro daquele adágio, daquele provérbio popular: sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir o que você fala. Então não adianta eu falar tantas verdades se eu não estiver vivendo na mesma intensidade.
né? Então a pergunta prática que eu quero fazer hoje é como viver de modo encarnado essa mensagem desses dias difíceis que a gente está vivendo. E aí a gente olha para Noé, né? É possível viver? Noé viveu. Noé nos deu um maravilhoso testemunho, né? Um maravilhoso exemplo de como que isso foi possível. Ele não estava vivendo uma pandemia, mas ele viveu num tempo muito complicado, num tempo de oposição, num tempo de muito pecado, um tempo de muita corrupção. E ele foi o único seguidor de Deus que restou daquela geração. E a gente hoje, se a gente olhar ao nosso redor, nós temos muitas pessoas sérias seguindo ao Senhor. Noé não, Noé foi o único, dentro de uma geração imensa que estava vivendo totalmente contrário, né? Na sua época, o mundo vivia para o seu próprio prazer. Hoje vive-se para o próprio prazer, mas há muitos que estão vivendo para Deus. Na época de Noé, a maioria não vivia para Deus. Mas Noé, ele pôde agradar a Deus, mesmo vivendo naquele contexto difícil, né? E por que ele agradou a Deus? Né? Porque ele resgatou o conhecimento que ele tinha, que foi passado de geração em geração, e evidentemente a graça de Deus, né, o envolveu de forma que ele podia viver uma vida agradando ao Senhor. Então eu quero pensar um pouquinho na vida de Noé em 3 aspectos, né, que nos ajuda a trazer para a nossa vida pessoal a experiência que ele teve, né? Estamos vivendo hoje num contexto ainda muito semelhante de corrupção aqui no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, em plena pandemia, o Brasil descobre-se aí que não foi provado, mas há grandes indícios de que o governador do Rio, infelizmente o Rio de Janeiro, mais uma vez sendo alvo, né, de corrupção, e outros lugares no Brasil. Em plena pandemia, o pessoal praticando a corrupção, surrupiando o dinheiro que poderia ser empregado na salvação de tantas pessoas, né? Mas isso é o retrato do que está dentro do ser humano. Então há muita corrupção e juntamente com essa situação de corrupção, de rebelião contra Deus, a gente está vivendo essa pandemia. E Noé viveu num contexto muito difícil e agradou a Deus. Então, o primeiro aspecto que eu observei na vida dele é que a graça de Deus foi marcante na vida de Noé, né? E aqui eu vi, estudando um pouquinho a vida dele, que encontrei uma dualidade, ou seja, uma dualidade essencial na vida de todos nós, tanto no começo da vida cristã, quanto na caminhada cristã. Essa dualidade diz respeito à ação divina. Tudo começa com Deus, Deus age, mas a segunda coisa nessa dualidade é a resposta que eu dou à ação de Deus, né? 2 coisas essenciais: Deus age e eu respondo, Deus age e você responde, Deus dá o primeiro passo e você dá a sequência. Você não tem condições de dar o primeiro passo, eu não tenho condição de dar o primeiro passo, né? A Bíblia fala lá no livro de Romanos, capítulo 3, que ninguém busca a Deus, todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. Então não tem nenhuma chance do homem, dele próprio, descobrir que ele precisa de Deus. Ele só faz isso porque há uma intervenção divina. Mesmo lá na tribo mais longínqua, quando ele depara com a natureza e tudo ao redor, que ele percebe que Deus existe, ele se volta para o Senhor, esteja certo, é porque Deus de alguma forma agiu na vida dele, sempre a graça de Deus. Então a Bíblia diz que ele, Noé, encontrou a graça, ele descobriu a graça, né? E a graça o encontrou, ele encontra a graça e a graça o encontra, né? E essa graça nos fala, como a gente tem estudado no livro de Efésios, nos fala da misericórdia de Deus, do favor divino, né? Tanto no hebraico quanto no grego, né? No hebraico a palavra é shen, né? No grego é charis, né? Com a mesma ideia, favor imerecido, favor divino que eu não mereço. Então Noé encontrou essa graça e ele respondeu. Como que ele respondeu? Primeiro, não tem dúvida, ele respondeu com arrependimento e fé, né? Ele arrependeu-se, com certeza, ele foi convencido, né, da necessidade de estar no Senhor. E como consequência dessa graça, ele andou com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Agora, imagina Noé naquele contexto de adversidade, de corrupção, né? Uma geração que não queria saber nada de Deus.
né? Como que ele consegue resgatar, além da intervenção da graça? Ou um dos meios que a graça usa para levá-lo a descobrir que ele precisava de Deus e que ele precisava de caminhar com Deus. Eu creio que ele se espelhou na história de seu tataravô, chamado Enoque, né? Enoque foi o tataravô de Noé. E ele resolveu andar na contramão daquela geração. Ele não achou graça naquela geração, aos olhos dos homens daquela geração, muito antes pelo contrário. Ele era rejeitado, ele era tido como louco, né, por andar daquela forma. Mas ele teve coragem. Por que ele teve coragem? Porque ele descobriu em Deus a força e o poder, né? A graça de Deus o envolveu. Então, quer dizer, toda a caminhada, toda a trajetória, todo o sucesso, no sentido correto da palavra, né? Todo a caminhada bem sucedida, né, de Noé se deu porque houve esse envolvimento da graça de Deus na vida dele. E eu gosto muito de pensar na graça de Deus, porque sem ela eu não consigo viver uma vida cristã. Na verdade, eu tenho que fazer esforço para viver a vida cristã, mas o esforço que eu faço, eu só posso fazer porque antes de eu fazer esse esforço, a graça me alcançou. É isso que Paulo vai dizer em várias cartas, dentre elas, eu gosto muito também de Efésios capítulo 6, quando ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. Então, a ideia é que eu tenho que me fortalecer, mas eu me fortaleço porque a graça me envolveu. Então, eu quero dizer para você que é possível viver uma vida agradando o coração de Deus, vivendo na contramão de uma geração pervertida e corrupta. É possível. Por que é possível? Porque a graça de Deus te habilita, a graça de Deus te capacita, a graça de Deus te fortalece. Foi a graça de Deus que favoreceu Noé a fazer essa caminhada tão tremenda num tempo muito difícil, muito mais difícil do que eu e você vivemos. E como consequência dessa graça e o andar prático da vida de Noé, foi um testemunho que ele deixa naquela geração. Como eu disse, ele é fruto da terceira geração de Enoque, ele é fruto da 10ª geração de Noé. E Enoque nós sabemos, falamos dele quarta-feira, Noé é um homem que aprendeu a caminhar com Deus, aprendeu a andar com Deus, conhecer a Deus de uma forma tão íntima, tão tremenda, que houve um dia que Deus resolveu levá-lo para si. Não se ouviu mais falar de Enoque, porque Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si e ele desapareceu do mapa, porque ele foi transladado para viver uma vida de profunda comunhão com Deus. Eu tive tentando pesquisar a vida de Metusalém e de Lameque. Metusalém era o bisavô de Noé e Lameque era o pai de Noé. Metusalém era o avô e Lameque era o pai. Esses dois homens não têm relatos distintos da vida deles, mas o pouco que a gente percebe na vida de Metusalém e de Lameque é que eles também tiveram conhecimento de Deus naquela geração. E eles passaram para os seus filhos. Daí a necessidade da gente passar para os nossos filhos e as nossas gerações futuras a verdade do Senhor. Eu achei muito interessante que existe um Lameque também, que descendeu de Caim, e esse sim viveu uma vida completamente fora do projeto de Deus. Mas o que descendeu de Enoque, que por sua vez descendeu de Sete, que era aquele terceiro filho de Adão, que a partir dali o nome do Senhor passa a ser invocado, esse traz um testemunho mais real e verdadeiro. Então, Noé tinha uma retaguarda nas suas gerações de antepassado. Ele conhecia Deus. Aqueles que estavam ao seu redor, aquele povo que vivia com ele, embora tivesse as mesmas chances, não tiveram essa percepção. Noé andando na contramão de tudo que se via. Ele aproveitou, juntamente com a intervenção da graça de Deus na vida dele, e passou a viver uma vida de testemunho. Mesmo descendendo da corrupção, ele pôde ser influenciador de uma geração pervertida e corrupta. E eu separei o texto do Novo Testamento, que é Filipenses capítulo 2, vamos ver se ele está aqui no ponto.
capítulo 2, verso 15 e 16. Se você quiser acompanhar. Aliás, até a título de participação, eu também de fazer isso. Se alguém tem esse texto aí, eu já achei ele aqui, mas se alguém tem esse texto e está acompanhando na Bíblia, lê para nós aí, Filipenses capítulo 2, versos 15 e 16. É uma exortação que o apóstolo Paulo dá para mim e para você, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Alguém pode ler? Para que, retendo, né? Retendo firme, 15, 16? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amém. Então veja bem, o Senhor quer que nós nos tornemos irrepreensíveis, e essa palavra é a mesma que a gente estudou no livro de Efésios recentemente. Ela fala de uma vida de perfeição, de uma vida sem mancha, e sincero, uma vida sem mancha, uma vida sincera, uma vida de santidade, que sejamos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta. Nessa versão diz outra palavra, como diz aí? No meio de uma geração, Silvia. Depravada, essa palavra, Olha, palavra pesada, Então, nós estamos no meio de uma geração pervertida, corrupta, depravada, e a expectativa é que nós sejamos resplandecentes como luzeiros no mundo. Então, mesmo em tempos difíceis, não podemos desguarnecer do nosso chamado. Fomos chamados para ser isso, Então, Noé, ele viveu nesse contexto difícil, E qual foi o resultado que Noé colheu desse estilo de vida? Foi exatamente o fato de ele ter sido separado por Deus para ser o segundo pai, de uma geração. Ele foi contemplado pela graça de Deus para ser o segundo pai da raça humana. Então você vai ver lá no livro de Hebreus menção dessa verdade, porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma vida intensa com o Senhor. Aqui no livro, em Mateus, deixa eu ver onde que está aqui. Mateus 24, eu gosto de separar no celular aqui, mas eu acho que apagou. Deixa eu ver aqui. Mateus 24, a partir do verso 29, que nos fala dos tempos do fim, Fala da vinda do Filho do Homem. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Acredito que isso faz alusão à volta desde 48 do povo de Deus para a Palestina. Aí continua no verso 33, assim também vós,
quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim, aí ele faz alusão de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí continua, né, o texto. Né? Então, essa alusão a Noé, nesse tempo que está prestes, né, que nos demonstra a proximidade da volta do Senhor, é muito interessante e muito apropriado a gente tomar, né, o exemplo de Noé, nessa geração pervertida e corrupta, e andar na contramão dessa geração. Né? Andar na contramão. Ao nosso redor há muitas pessoas que estão vivendo mesmo dentro da igreja. Eu citei semana passada, na quarta-feira, né, e eu fiquei realmente impressionado com a palavra de um líder de uma banda famosa, acho que aqui nos Estados Unidos, filho de pastor, né, que tem todo um histórico na sua vida, tudo na vida dele, o carro, o quarto, estava lá os emblemas com o nome de Cristo, é o Senhor e tal, e de repente esse camarada, ele entende que Deus não existe na concepção dele, e ele começa a expor, né, ao mundo e ao seu, e muitos dos seus fãs ficaram tremendamente chocados, não era para menos, né, pelo fato dele declarar a sua descrença em Deus. Deus não existe. E ele faz alegações absurdas, né, que são sem lógica. Né? Deus não existe, porque se ele existisse não estaria acontecendo todas essas tragédias ao nosso redor. E a gente sabe que tudo está acontecendo em decorrência do pecado. Né? Mas uma pessoa que viveu dentro da igreja, filho de um pastor, e que de repente assume uma postura dessa. Por quê? Porque viveu uma vida de superficialidade. Né? Não aprendeu a aplicar na sua vida, né, os princípios da palavra de Deus. Ou de repente houve falha na transmissão. Podemos julgar que houve falha na transmissão. Porque se eu for olhar para Noé, eu não sei se houve falha na transmissão, né, para os demais que estavam ao redor dele, porque tanto Enoque, o próprio Enoque teve filhos e filhas, depois, antes dele ser levado, né, para o Senhor. Depois Metusalém, que foi o homem que viveu mais tempo, né, o homem mais velho da história, também teve filhos e filhos, filhas e filhos. Depois o próprio Lameque teve Noé como filho, mas teve outros filhos, e a Bíblia não relata. A Bíblia só relata que Noé viveu num mundo de corrupção, e com certeza até a sua própria família. Acho que ele resguardou a sua família, ela teve a oportunidade de ser conduzida para dentro da arca, mas os que estavam ao seu redor, pelo menos é o que a Bíblia demonstra para a gente, eles não estavam vivendo uma vida em Deus, totalmente contrários ao Senhor. Mas ele, nessa geração, ele conseguiu manter a sua fé. Né? Então, nem sempre a maioria, né, ou com a maioria, está a verdade. Então, eu me preocupo muito nos dias de hoje, quando eu olho para o quadro da igreja e percebo essa superficialidade na vida cristã. Como eu estava dizendo, nem sei se eu cheguei a concluir 100% a ideia, eu estava conversando com Dora sobre a questão do seminário, porque a gente ouviu de uma determinada pessoa que estudou e tem uma bagagem fenomenal, né, teológica, mas está vivendo uma vida completamente aquém no exercício do ministério. Não tem aquela postura. Né? Por quê? Faltou uma base, faltou uma vida cristã mais profunda. Né? Então, a vida de oração, a vida piedosa, a vida de quebrantamento vem em primeiro lugar. Né? E quando você tem uma vida
num nível de intimidade com Deus profundo, você pode receber toda a sorte de conhecimento, você vai saber filtrar, e isso vai ser benéfico. O conhecimento, o estudo, tendo oportunidade é bênção. Mas o que vai nortear a sua vida é aquilo que é você dar vazão ao que aconteceu no começo da sua carreira cristã, né, da sua vida cristã. Então, que Deus possa te ajudar, você e a mim, nesse tempo difícil, né, nos espelhar, né, nesse homem chamado Noé, que teve realmente muita adversidade no seu tempo, mas ele ouviu o Senhor, ele construiu uma arca para algo que estava completamente fora da sua concepção humana, ele não podia imaginar, nunca havia chovido na terra, e mesmo assim ele obedeceu a Deus na íntegra, e ele foi chamado de louco, ele teve muitas adversidades, mas ele manteve firme. Eu queria te exortar, te encorajar a, nesse tempo difícil, de tanta oposição, né, você manter a sua vida intacta no Senhor, sabendo que o Senhor é contigo, sabendo que a graça do Senhor é contigo, sabendo que a graça te capacita, ela te dá todas as condições de manter uma vida profunda no Senhor. E que Deus te abençoe essa semana e que você possa testemunhar, né? Mesmo que isso venha custar, de repente, qualquer tipo de ação de oposição. Ande na contramão, tenha coragem para viver e agradar a Deus nesse tempo. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.